Você já parou para questionar se tudo aquilo em que acredita é realmente a verdade? E se eu dissesse que as regras que você segue, as crenças que cultiva e até mesmo as leis que regem sua vida foram cuidadosamente planejadas para mantê-lo sob rédeas curtas? Imagine um mecanismo tão sofisticado que opera nas sombras, moldando cada decisão sua sem que você sequer suspeite. Hoje vamos desvendar dois princípios ancestrais, tão poderosos quanto invisíveis, que ditam desde suas escolhas pessoais até os rumos da política e da economia global. O mais fascinante, dominar esses conceitos pode revolucionar sua percepção da realidade. Fique comigo até o fim, porque o que você está prestes a descobrir tem o potencial de mudar tudo. Mas antes, apoie essa jornada. Curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. E não se esqueça, compartilhar essas ideias é o primeiro passo para despertar quem está ao seu redor. Agora prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar em verdades que muitos preferem ignorar. Você está pronto para encarar o que poucos ousam ver. Sabia que existem dois códigos ocultos que regem absolutamente tudo neste planeta, desde os governos que elegemos até a forma como o dinheiro circula pelo mundo, passando pelos direitos que acreditamos serem inatos. Esses princípios não são meras convenções passageiras, mas alicerces invisíveis que sustentam toda a estrutura da sociedade. Jordan Maxwell, um investigador incansável da realidade escondida, dedicou décadas a desvendar esses mistérios e revelou que essas duas forças, conhecidas como a lei da terra e a lei do mar, não apenas definem o mundo em que vivemos, mas também moldam nossa própria noção de liberdade. A lei da terra se baseia em tradições locais e costumes arraigados, enquanto a lei do mar ou marítima ultrapassa fronteiras, ditando as regras do comércio e do sistema financeiro global. Mas aqui está o detalhe crucial: elas não funcionam da maneira que imaginamos. Quando você pisa em um tribunal ou realiza qualquer transação bancária, está, na verdade, operando sob a lei do mar. Um sistema tão antigo quanto a civilização, mas com um propósito obscuro, o controle absoluto. Compreender essas leis é como encontrar a chave que abre as portas de uma prisão que nem sabíamos existir. E o mais surpreendente é que esses sistemas estão intrinsecamente ligados a símbolos e rituais que manipulam nossas mentes de forma sutil e implacável. Vamos aprofundar essa questão. Desde o instante em que nascemos, somos bombardeados por símbolos que moldam nossa visão de mundo. Eles não são meras ilustrações ou ferramentas de comunicação, são armas psicológicas que atuam diretamente no nosso subconsciente. Sem perceber, absorvemos significados ocultos em cada logotipo, em cada ritual religioso, em cada bandeira hasteada. Cada curva, cada cor, cada forma foi meticulosamente projetada para despertar emoções, desejos ou até mesmo obediência. Pense nos logotipos corporativos, a concha da Shell, o símbolo da Chevron. Você acha que são apenas marcas. Na verdade, suas raízes mergulham em arquétipos ancestrais e símbolos sagrados, falando diretamente às camadas mais profundas da sua mente e provocando reações que você não escolhe conscientemente. Isso é comunicação ou manipulação. No universo espiritual, os símbolos também desempenham um papel ambíguo, podem elevar a consciência ou aprisioná-la. O crucifixo, o pentagrama, os mandalas, cada um carrega uma energia poderosa. Mas a pergunta que não quer calar é quem está no controle desses significados. Maxwell alertava que aqueles que dominam os códigos ocultos por trás desses símbolos detêm o verdadeiro poder. Se você não questiona sua origem, torna-se presa fácil de um sistema que usa essas ferramentas para direcionar seu comportamento sem que você perceba. A boa notícia, conhecer a origem e o propósito desses símbolos é o primeiro passo para romper as correntes que eles impõem. Quando você decifra suas mensagens ocultas, começa a recuperar o controle sobre sua própria mente. Agora, imagine um mundo onde palavras, imagens e até cerimônias foram meticulosamente criadas para guiar as pessoas como um rebanho, sem jamais revelar o verdadeiro objetivo por trás disso. É hora de olhar além das aparências, pois esses símbolos estão diretamente ligados às leis que governam nossa existência. E o próximo passo é entender como eles se conectam aos sistemas de poder que ditam cada aspecto da sua vida. As leis, o comércio e os símbolos formam uma rede invisível, porém extremamente poderosa, que controla praticamente tudo ao nosso redor. Tome como exemplo a lei do mar. Ela não se limita a regular rotas de navegação, mas é a espinha dorsal do comércio global e até mesmo dos sistemas jurídicos. Cada termo, cada conceito está impregnado de simbolismo. Quando você entra em um tribunal, é como um navio atracando no porto. O juiz, vestido de preto, representa Saturno, o deus do controle e das limitações, enquanto o banco onde ele se senta remete à palavra latina banco, um lembrete sutil de que os tribunais operam sob a lógica do comércio, não da justiça como muitos acreditam. O simbolismo vai ainda mais fundo.
A própria linguagem do sistema financeiro é repleta de metáforas marítimas, fluxo de caixa, ativos líquidos, dívidas submersas. Esses termos não são meras figuras de linguagem, são reflexos diretos das origens do comércio marítimo. Até mesmo seu nascimento é transformado em um ato comercial. Seu certificado de nascimento funciona como um registro que o insere nesse sistema, reforçando uma verdade perturbadora. Não somos apenas indivíduos livres em uma sociedade, mas peças em um jogo de controle meticulosamente arquitetado. Para entender como esse sistema funciona, precisamos ir além e a religião pode ser a chave. Para muitos, ela é um refúgio espiritual, uma conexão com o divino. Mas será que, ao longo da história, ela também não foi usada como ferramenta de dominação? Pense nos rituais, nos dogmas, nos símbolos que atravessam gerações. Eles têm o poder de elevar a alma, mas também foram cuidadosamente moldados para sustentar estruturas de poder. Jordan Maxwell, em suas pesquisas, expôs algo inquietante. As instituições religiosas muitas vezes se comportam como corporações, com um objetivo claro: influenciar e controlar massas. Um exemplo marcante é o culto a Saturno, uma figura reverenciada por civilizações antigas como um deus do tempo e da ordem. O que poucos sabem é que esse simbolismo está presente até hoje, disfarçado em rituais e estruturas de poder. A pergunta que fica é até que ponto a espiritualidade é genuína e até que ponto ela é apenas mais uma engrenagem nesse sistema de controle. A resposta pode estar na sua capacidade de enxergar além do óbvio, sinais ocultos em seu cotidiano. Aqueles detalhes que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas carregam uma carga simbólica poderosa. Pense nos rituais que repetimos sem questionar, o aperto de mão que sela acordos, a forma como nos curvamos diante de autoridades, até mesmo a maneira como organizamos nosso tempo. Tudo isso é parte de uma linguagem silenciosa, um código que reforça a mesma estrutura de dominação. E o mais assustador, ela funciona porque nós permitimos. O sistema não precisa de armas para nos controlar. Ele usa algo muito mais eficiente, a normalização. Quando algo se torna rotineiro, deixamos de questioná-lo. É assim que as correntes invisíveis se fortalecem. Você já parou para pensar por que os tribunais têm uma arquitetura tão imponente? Por que os juízes usam togas negras? Porque os bancos centrais são chamados de reservas e não de tesouros. Cada palavra, cada gesto, cada símbolo foi escolhido a dedo para manter você dentro de uma narrativa que não foi escrita por você. E o pior, quando você aceita essas convenções sem resistência, está validando o próprio sistema que o aprisiona. Mas há uma saída, e ela começa com uma pergunta simples: por quê? Porque as coisas são como são, porque aceitamos certas regras sem questionar, porque permitimos que outros ditem o que é certo ou errado. Jordan Maxwell não apenas nos mostrou as engrenagens do sistema, ele nos ensinou que a chave para desmontá-lo está em nossa capacidade de duvidar. Duvidar das instituições, duvidar das narrativas, duvidar até mesmo daquilo que nos foi ensinado como verdade absoluta, porque, no fundo, toda verdade é uma construção, e toda construção pode ser desfeita. O despertar não é um evento único, é um processo que exige coragem porque confronta não apenas o mundo exterior, mas também as crenças que carregamos dentro de nós. Quantas vezes você já se pegou justificando algo que sabia, no fundo, ser errado? Quantas vezes ignorou uma voz interna que sussurrava: isso não está certo? O sistema sobrevive porque nos ensina a silenciar essa voz. Mas ela está lá, e é dela que vem a verdadeira força. Agora, imagine o que aconteceria se todos começássemos a ouvir. Se cada um de nós parasse de aceitar as coisas como são e passasse a exigir respostas. Se deixássemos de ser espectadores e nos tornássemos agentes de mudança. O sistema não está preparado para isso. Ele foi construído para lidar com massas passivas, não com indivíduos conscientes. E é justamente aí que reside a sua fraqueza, porque, no fim das contas, o poder sempre esteve em nossas mãos. Só precisamos lembrar como usá-lo. A pergunta final é: você está disposto a dar o primeiro passo? Não como parte de um movimento, não como seguidor de uma ideologia, mas como alguém que decidiu por si mesmo recuperar o controle sobre sua própria vida. Porque, no fundo, é disso que se trata. Não é sobre derrubar impérios ou mudar o mundo de uma vez. É sobre você, sua mente, sua liberdade. Sua verdade, e quando você finalmente enxergar isso, perceberá que o sistema já perdeu, porque um homem consciente é uma força que nenhuma corrente pode prender. Eles estão por toda parte, não estão? Aqueles sinais sutis, quase invisíveis, que moldam seus pensamentos antes mesmo que você perceba. Um logotipo, uma cor, um gesto repetido até virar hábito, tudo isso é linguagem. E quem domina essa linguagem, domina você. Mas e se eu dissesse que você pode decifrá-la, que pode virar o jogo e usar esses mesmos símbolos contra o sistema que os criou? Não se trata de paranoia, mas de percepção. Cada vez que você ignora um detalhe, ele ganha poder. Cada vez que você questiona, ele perde força. Então, qual deles chamou sua atenção?
Aquela marca que sempre lhe pareceu carregada de significado, aquele gesto que todos repetem sem saber por quê, ou talvez aquele número que aparece em lugares demais para ser coincidência. Não é acaso, é controle. E a primeira etapa para quebrá-lo é simplesmente notar. Mas não pare por aí, compartilhe, porque quando uma pessoa desperta, ela ilumina o caminho para outra. E quando muitas acordam, o sistema treme. Então, quem você vai levar junto nessa jornada? Quem precisa ouvir o que você já descobriu? Não espere que alguém faça isso por você. Seja a faísca, seja o exemplo. E se quiser ir mais fundo, se quiser entender como esses símbolos se conectam para formar uma rede de manipulação ainda maior, o próximo vídeo é a chave. Nele você vai ver como tudo se encaixa, como o que parece aleatório é, na verdade, uma engrenagem perfeitamente calculada. E o melhor, você vai aprender a desmontá-la peça por peça. O despertar não é um destino, é um processo. E cada passo que você dá, o sistema perde um pouco mais do controle que achava ter sobre você. Então, qual será o seu próximo movimento?